Opa, opa, opa! Estamos? Vou verificar aqui no YouTube. Eu acredito que sim. Então vamos lá, verificar aqui no YouTube. @contraponto-teológico. Contraponto-traço. Estamos ao vivo, sim. Estamos ao vivo. Teológico. Aproveita e já vamos lá logo uma boa tarde a todo mundo que tá aqui com a gente. Boa tarde a todo mundo que recebeu novamente nossas mensagens. A gente teve um pequeno problema, vamos precisar iniciar o nosso canal novamente. E de cara eu já agradeço, porque muita gente recebeu nossa mensagem. E essas pessoas que receberam nossa mensagem responderam positivamente ao nosso pedido. Não sabemos o que aconteceu direito, sabemos que vamos ter que iniciar o nosso canal de novo. Então, nesse reinício, eu quero te dar uma boa tarde, eu quero agradecer demais que você está com a gente de novo. Quero pedir de novo para que você curta, comente e compartilhe essa live. E eu quero pedir também para que você se inscreva aqui no canal Contraponto Teológico, para que a gente possa ter você como companhia. O YouTube, ele tem um algoritmo, toda rede social tem, que ela funciona da seguinte forma. Ela precisa entender que o conteúdo é relevante para ele ser direcionado para pessoas que têm um gosto parecido com o seu. Então, se você puder nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal, você ajuda demais o Contraponto Teológico. Então, por favor, fica aí esse pedido carinhoso para que você faça isso mais uma vez, por favor. É isso aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso canal aqui mais uma vez, como o Cício já adiantou, reiniciando aqui, mas agora foi bom até que a gente, por causa da raiva, né, de ter perdido o canal, a gente organizou melhor aqui para poder começar. Exatamente. Então, olha só, gente, vamos dizer, esse aqui é o canal Contraponto Teológico. Nós temos um objetivo simples. O primeiro objetivo, não ser um podcast. Podcast tem muitos. Se você quiser podcast de teologia, tem o Bibotalk, tem o Dois Dedos de Teologia, tem alguns podcasts interessantes que tratam de teologia, e lá você vai conseguir se informar muito bem. Aqui nós temos um outro objetivo, que é exatamente o contraponto teológico. Como que o pensamento cristão faz algum tipo de antagonismo com a realidade local, seja ela contemporânea ou enfim. Como que o pensamento cristão lida com as diversas facetas sociais, e nós estamos falando de tudo, nós estamos falando desde o pensamento mais denso, como alguns pensamentos de alguns filósofos, como o revistinha em quadrinho. A teologia, ela perpassa também o pensamento e a igreja atua em todas essas áreas. Como? Por isso que o canal Contraponto Teológico existe, para fazer esse diálogo, essa troca de ideia entre o pensamento cristão e a realidade. Isso aí. Essa é a ideia. Agora, não quer dizer que a gente vá ter conteúdo só acerca disso, né? Hoje, como a gente já falou no começo, né, para dar um start aqui mais uma vez nesse novo canal, como foi colocado aqui, a gente está começando literalmente do zero, mas depois a gente vai comentar sobre outros conteúdos que a gente quer trazer aqui também para o canal, né? Mas, exatamente, obviamente, a espinha dorsal é exatamente essa aí, fazer esse contraponto, né, com tudo aquilo que nos cerca, né? Incentivar a praticar isso. Então, como que funciona o canal? O canal vai funcionar, nesse primeiro momento, da seguinte forma. Eu sou pastor batista, o Ricardo também é pastor batista. Aliás, estamos na mesma igreja, somos pastores auxiliares na mesma igreja. Nós vamos estabelecer diálogos, nós vamos estabelecer conversas entre religião e sociedade. Essas conversas, elas vão acontecer semanalmente e nós vamos trazer temas que são relevantes. Mas isso não impede também da gente trazer algum convidado, uma terceira e quarta pessoas que também possam dialogar conosco a respeito de algum tema. Então, por mais que
O cerne somos os dois pastores conversando a respeito da realidade da igreja em relação à realidade secular. Outros atores também vão participar desse nosso bate-papo, nós vamos expandir a conversa, nós vamos trazer pessoas das quais nós discordamos em amor, mas que também tem que ter voz para poder dizer algo. Enfim, o Contraponto Teológico é muito mais do que uma simples live de dois amigos. É uma live de dois amigos que tem interesse em trazer conteúdo relevante para você levar para dentro da sua igreja, para você levar para dentro da sua casa e para você, enfim, levar por onde você for, para que você possa atuar como igreja da melhor forma possível. Isso aí. E acho que é legal a gente começar falando sobre como surgiu essa ideia aí, né, do contraponto, né, Cício? Exato. Começar trocando essa ideia. Então, aliás, nesse recomeço, já não faz mais um ano que a gente tinha gravado uma live sobre Apocalipse, que nós teremos de regravar também. Com certeza. Agora, tem que rolar. Faz um ano e pouco que a gente tinha feito essa live sobre Apocalipse, mas era um canal que já existia. O pastor Ricardo, ele já tinha esse canal, Contraponto Teológico, muito dos anseios que ele mesmo teve por conta do seu trabalho com filosofia, não foi isso, cara? Então, na verdade, é uma mistura de coisas, né? Sim, era um resumos que eu fazia, né, para a faculdade, quando eu estava fazendo a minha licenciatura, né? E esse material estava arquivado no computador, salvo aqui e tal. E durante alguns anos eu dei aula num seminário de teologia, né? E eu fui convidado para assumir várias disciplinas, e uma delas, uma disciplina de introdução à filosofia. E o diretor, na época, me procurou e falou: Ricardo, tenta montar alguma coisa, tenta montar um material que chame a atenção dos alunos, porque você sabe como é que é. A galera tem um certo preconceito com filosofia. A galera acha que filosofia é uma coisa que muitas vezes não é bacana, que pode esfriar a fé, aquela coisa toda. Sempre vem a pergunta: mas por que estudar filosofia num seminário de teologia? Muitos alunos faziam. Qual é o perigo da filosofia? Pois é, os caras acham que pode esfriar a fé, que pode fazer o cara... Comentários que eu ouvi até, né? Desviar, levar o cara a se desviar dos caminhos do Senhor. Era um comentário muito comum. A galera tem essa ideia, né? De que a filosofia é algo essencialmente até pagão. O que não é verdade, né? A grande maioria dos filósofos, principalmente do início da história da filosofia, acreditavam em Deus, ou pelo menos numa espécie de Deus, ou até mesmo num panteão de deuses, mas... Eram teístas de alguma forma, né? De alguma maneira, sim, né? Mas, enfim, então eu tive esse desafio de preparar um material, de preparar um conteúdo que falasse acerca disso, que falasse da filosofia, que fosse uma introdução, porque filosofia é uma disciplina que ela é muito densa, né? Mas que, ao mesmo tempo, pudesse mostrar para eles as vantagens de estudar filosofia, inclusive nessa questão desse diálogo aí com a fé cristã, né? E você, você dando aula num seminário, né? Dar aula num seminário é diferente da aula no segundo grau. Um professor de filosofia no segundo grau, a laicidade pede algo do professor de filosofia que é diferente de um seminário de teologia, que é diferente de um curso de ciência da religião. Quando você trouxe a conversa, você sentiu dos seus alunos Você sentiu aversão ou você sentiu medo deles? No caso, eles sentiram aversão à filosofia ou eles sentiam medo da filosofia? Qual das duas pontas você acha que eram mais latentes? Eu senti que barreiras foram quebradas, porque na medida que eu fui avançando nos conteúdos, né, em cada aula, a galera foi tomando gosto e foi percebendo que realmente era válido se aprofundar, né, sempre fazendo esse diálogo, né, ou seja, eu posso muito bem pegar um pensador, estudar a ideia dele, a proposta que ele trouxe, né, mas não posso deixar de fazer um contraponto com o que a palavra de Deus nos diz, né. Então, quando eles começaram a perceber a possibilidade de se fazer isso, então foi muito comum eu ouvir comentários durante a aula e até depois: poxa, eu passei a enxergar a filosofia de uma outra maneira. E se o pensador disse algo que é verdadeiro? Como dizia Agostinho, né, toda verdade é a verdade de Deus, não importa quem a diga, né?
Foi uma das coisas que foi falado nas aulas, né? Inclusive é algo legal de você comentar, porque as pessoas acham que a verdade só está na boca dos cristãos, né? E não é verdade. Deus deu dons, deu capacidades, né, para todos, né? É a graça comum de Deus que está sobre toda a humanidade, independente de ser cristão ou não. Então, até um ateu, ele é dotado de inteligência, de intelecto, de sabedoria, cria e pensa, né, coisas boas, né? Fala verdades também em alguns momentos. A gente muitas vezes tem que filtrar, né? Tem que, às vezes, que isso aqui ele acertou, aqui não, mas nunca segundo o que eu penso, né? Nunca segundo o que nós achamos, mas segundo o que as escrituras nos dizem, né? Exato. E esse seu trabalho no seminário gerou um livro. Sim. O que aconteceu? Eu fui escrevendo e quando eu me dei conta, eu tinha mais de 100 páginas escritas, né? Eu fui preparando esse conteúdo para as aulas, né, especificamente. No final, eu adicionei os contrapontos teológicos, muito por conta do trabalho do seminário. Então, o que a gente fazia? A gente analisava um período da filosofia e apresentava o pensamento daqueles pensadores, e no final eu apresentava um contraponto. Né? Por exemplo, quando a gente pega lá a ideia dos pré-socráticos, o período deles ficou marcado pela busca da arqué, né? Do elemento ordenador, deformador de todas as coisas. Então, no final, a gente fez um contraponto em cima disso, né? Aí depois a gente passou para o período chamado da filosofia clássica, né? Que é a filosofia também conhecida como filosofia socrática. Aí fizemos a mesma coisa. Então, a gente foi caminhando, sempre estudando o período, pegando ali os seus principais pensadores, porque não dá para falar de todos, né? Infelizmente, o tempo não permite, e apresentando, escolhendo algum pensamento em questão para poder fazer um contraponto teológico. Tipo assim, e a ideia era exatamente essa, tipo assim, onde que esse cara acertou, mas onde que ele errou. Né? Aliás, você não consegue fazer um livro com todos os pensadores do século passado, né? Não Só dá, não dá. Só é sempre um nisso, recorte. já vai uma enciclopédia gigantesca. Você pega de 1900 a 1999, olha o tanto de gente que refletiu sobre o mundo nessa época. Sim. Então, a gente... É um recorte, né? Sempre é um recorte, né? Mas a galera foi percebendo que era bacana fazer isso, né? Que era legal fazer esse recorte e perceber que dá para haver um diálogo, né? Dos pensadores, né? Dos principais pensadores da história, né? Inclusive, a gente vai ver alguns desses pensadores aqui em algumas lives que a gente vai fazer, tanto eu quanto o pastor Cício, né? E fazer esse contraponto, trazer o que a escritura fala, o que a palavra de Deus fala acerca disso, né? O legal é quando você começa a fazer isso, cara, se torna uma prática cada vez mais simples, né? Porque você começa a identificar. Você começa a identificar com mais facilidade. Opa, peraí, isso aqui que esse cara falou aqui é legal, mas aqui, ó, aqui tem algo que não tá batendo, né? E o ato de refletir é um ato sensacional. Se a gente tivesse mais hábito da reflexão, possivelmente as nossas ações seriam muito mais bem planejadas e as nossas reações também. Ronaldo Lidório, ele fala no livro, se não me engano, é no Liderança e Integridade, ele fala que as ações não refletem quem nós somos. Nosso reflexo estão nas nossas reações, porque essas não são pensadas. Muito bom. Eu acho muito bom. Então, Ricardo, o que a gente vai fazer nesse momento? Então, você falou do livro, né? Eu acabei falando e não concluindo a resposta, só para concluir. Então conclua. Acabou virando livro, cara. Eu vi que eu tinha conteúdo ali, mesmo que seja para algo singelo, algo simples, mas não simplório, né? Algo que dá para realmente funcionar como uma introdução à filosofia, que é o título, né? Introdução à Filosofia Cristã, no Encontro da Fé com a Razão, que essa que foi a proposta desde o começo, né? E eu publiquei esse material pela Amazon, né? E-books, né? Então, a galera que está assistindo aqui, se quiser, é só entrar lá na Amazon e colocar lá Introdução à Filosofia Ricardo Soares, que vai aparecer, né? Um valor pequeno, bem pequeno, que cabe no seu bolso, apenas R$10. 10 né? Na realidade, R$10.000, né?
Na realidade é só para não ficar de graça, porque quando é de graça o cara não valoriza, né? Exatamente. Então, Aliás, esse é um dos objetivos também aqui do Contraponto Teológico. A gente vai tentar sempre publicar algo. A gente vai sempre tentar publicar algo. Já temos pelo menos 3 materiais em vias que estão em processo de revisão para poder ser publicado da melhor forma possível, com a qualidade que seja uma qualidade bacana para você, para acrescentar no seu cotidiano cristão. Tem um contraponto, pastor Ricardo, que é o que mais, pelo menos eu, né, quando eu estive na faculdade, antes de fazer o seminário, tinha 2 caras que eram muito comparados. sim. Tal de Sócrates, tal de Jesus. Essa é uma comparação válida? Ou há um contraponto teológico nessa comparação? Rapaz, dá para fazer vários contrapontos entre Sócrates e Jesus. Deixa eu liberar aqui então a nossa slidezinha aqui para a galera poder acompanhar. Tá aí, ó, 2 imagens aí. Temos a imagem da estátua de Sócrates que se encontra na Grécia, né? Uma estátua muito conhecida, muito famosa, que reflete muito da imagem de um filósofo. Quando a gente pensa no filósofo, a gente geralmente pensa num cara com a mão no queixo, sentado pensando na vida, né? E quem já teve a oportunidade de ler algo sobre Sócrates percebe que ele tinha essa característica. E do outro lado aí nós temos Jesus. Obviamente não é Jesus, mas é uma imagem representativa assim, rapaz, essa foto não ficou boa, já vi fotos melhores de Jesus. Mas realmente há essa, vamos dizer, essa ideia, né, de que há algumas similaridades, né? Inclusive, está até aí no nosso slide, não é novidade que existe muitas similaridades entre Sócrates e Jesus. Muitos historiadores, filósofos e estudantes não só notaram, como escreveram sobre isso. Para quem nunca percebeu isso, se você der uma googada rápida aí, botar no Google lá Sócrates e Jesus, você vai encontrar muita coisa. Publicações, artigos, vídeos, livros, muitos livros foram lançados, né? Então tem bastante conteúdo falando sobre essa possível similaridade entre Sócrates, né, e Jesus, certo? E realmente há algumas similaridades. Eu até coloquei algumas aqui para a gente comentar. Em primeiro lugar, tanto Sócrates quanto Jesus são de origem, ou eram de origem humilde, né? Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira, e Jesus de um carpinteiro, e sua mãe era uma simples dona de casa, Maria. Então, ambos vêm de uma origem humilde. Ambos aprenderam a profissão do pai. Sócrates, antes de se tornar filósofo, né, que foi já na fase final da sua vida ali, ele trabalhou como escultor, que era a profissão do pai, que ele aprendeu com o pai dele. Depois ele entra para o exército e, finalmente, depois que ele volta da guerra, aí ele se aposenta e vira filósofo. Ele tem a condição de se tornar um filósofo, porque ele podia praticar o ócio, né, que era exatamente pensar, exatamente filosofar. E Jesus também aprendeu a profissão do pai, foi carpinteiro durante um período de sua vida. Outra semelhança entre os dois é que nenhum deixou alguma obra escrita, né? Tudo que nós sabemos sobre Sócrates, por exemplo, vem de terceiros, né? Xenofonte, Platão são os principais, né? Platão é o principal, né? O grosso que a gente sabe sobre Sócrates vem dos escritos de Platão. E Jesus, tudo que a gente sabe sobre ele vem dos seus discípulos, né? Principalmente aí nos evangelhos e nas cartas, né, de Paulo. Vamos ter mais algumas similaridades. Ambos, como se costumavam andar nas ruas da cidade, com uma missão. Sócrates buscava alguém mais sábio que ele, enquanto Jesus pregava as boas novas do evangelho. Então, ambos têm essa similaridade também. Cada um tinha uma missão, né? Por que Sócrates buscava alguém mais sábio que ele? Porque o seu amigo Querofonte, certa vez visitando o templo de Delfos em Atenas, né? Ele questionou o oráculo de Delfos acerca de quem seria o homem mais sábio, né? E o oráculo respondeu que era Sócrates. Então ele leva essa revelação a Sócrates, e Sócrates não aceita isso, porque ele mesmo não se sentia sábio dessa maneira. Mas ele aceita aquilo como uma espécie de um desafio para a vida dele, provar que o oráculo estava errado, que ele não era o homem mais sábio que havia. Então ele começa a questionar e procurar o homem mais sábio para mostrar que ele não era sábio.
né? E daí que surge, inclusive, essa busca de Sócrates pela sabedoria, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas ambos, né, tanto Sócrates quanto Jesus, tinham esse costume de caminhar, né, pelas ruas da cidade com uma missão. Outra similaridade entre os dois é que os dois incomodaram os poderosos, né, da época. Sócrates incomodou os poderosos, os sábios, inclusive algo que trouxe um resultado negativo para ele, que daqui a pouco a gente vai comentar. E Jesus incomodou também os poderosos, né, da elite religiosa de sua época. Ambos foram julgados e condenados à morte. Sócrates foi condenado por um tribunal popular e, no caso de Jesus, teve uma votação também popular, né, onde foi colocado ali para escolher entre Jesus ou Barrabás, né? E ambos foram condenados à morte. Mudando aqui a página do nosso slide, ambos poderiam ter evitado a morte. Por quê? Sócrates poderia ter escolhido outra pena, né? Ele poderia ter feito isso, né? Ou até mesmo ele poderia ter fugido. Inclusive, nos diálogos de Platão, alguns dos seus amigos sugerem isso. Cara, dá um jeito de fugir, mas ele não quis, né? Ele falava que se ele escolhesse outra pena ou se ele fugisse, era como se ele estivesse dando razão aos seus acusadores, né? E ele estaria realmente assumindo a culpa, né? E Jesus, como Deus, nem precisava estar ali, né? Mas ambos poderiam ter evitado a morte e não evitaram, ou seja, tem essa similaridade também. Ambos também marcaram a história. A história da filosofia ela é dividida, pelo menos do início ali, né, entre pré-socrático, socrático e pós-socrático. Alguns historiadores vão classificar dessa maneira, né? Tamanho a importância de Sócrates, né, para a história aí do pensamento, para a história da filosofia. E Jesus também, né? Dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Dando sequência aqui. Indiretamente, Sócrates gerou academias e liceus, enquanto Jesus, mosteiros e seminários. Sabemos que Jesus e Sócrates não geraram isso diretamente, mas seus discípulos, né? Sócrates, por exemplo, Platão, que foi o seu discípulo talvez o mais famoso, né? Foi aquele que criou a famosa Academia de Platão, né? Que muitos vão considerar como a primeira universidade, né, a ser criada, né? E o mesmo vai acontecer com Jesus. Jesus também, os seus discípulos, até hoje, né, criam mosteiros, seminários, igrejas, né, locais de estudo, de reflexão, né, onde o ensino é compartilhado, né? Então, há essas similaridades, né, entre os dois. Continuando aqui, só que o que acontece? Deixa eu voltar aqui meu slide que eu me perdi aqui, ó. Eu pulei um aqui, ó. Debateram publicamente com seus rivais, né? Então também tem essa característica: Sócrates com os sofistas e Jesus com os fariseus e mestres da lei. Os sofistas, para quem não sabem, era um grupo de filósofos que eles tinham a característica de serem bem humanistas e relativistas. Eles relativizavam. Para eles não havia uma verdade, né? Uma verdade essencial. Tudo dependia de se você soubesse argumentar ou defender. Inclusive, um sofista muito famoso é Protágoras. Tem uma fala dele que... Eu ia falar outra, eu ia falar um mais moderno. Mas tem um monte aí que segue a mesma ideia. Tem um monte. Protágoras, certa vez, falou que a verdade, ela não está... Não existe uma verdade de fato, existe a verdade que está em cada ser humano, em cada pessoa, né? Então, ele chegou a afirmar isso, que hoje muitos seguem exatamente essa ideia, né? E Sócrates não concordava com isso e debateu com Protágoras, com Górgias e com outros sofistas da época, porque Sócrates acreditava que existia uma verdade essencial para cada coisa, mesmo que eu não saiba. Ele acreditava que existia. Eu posso até não saber, eu posso até não conhecer, não saber falar o que é, né? Mas eu não posso relativizar tudo e dizer que não existe uma verdade, né? E tá. Aí, essas são aí as similaridades, então, né? Finalizando aqui, que a gente já disse, né? Mas repetindo, indiretamente Sócrates gerou academias e liceus, enquanto Jesus, mosteiros e seminários, né? Então, há muitas similaridades, mas eu quero falar um pouquinho das diferenças, porque apesar dessas similaridades, existe algumas diferenças. Mas antes é importante a gente pontuar uma coisa. Sócrates, inclusive, ele é muito conhecido por causa daquela frase, conhece-te a ti mesmo, né? Que inclusive é atribuída a ele, mas não foi ele que disse. Essa frase ela estava escrita em cima do pórtico, né, do templo, né, templo do oráculo de Delfos, né?
Mas é como se ele tivesse pego essa máxima, né, e tomado para si. Né? Ele entendia que era necessário esse autoconhecimento para se chegar à verdade. Isso meio que se tornou ali o lema, né, da sua vida. Por conta disso, Sócrates ficou conhecido como o mestre em busca da verdade. E ele dizia que essa verdade só é alcançada quando o homem se volta para o seu interior. Né? Por isso que traz aquela ideia da estátua lá, o cara com a mão no queixo, abaixado, se interiorizando, né? Pensando. Né? Então, quando o homem faz isso, ele alcança essa verdade. E uma vez alcançada essa verdade, ele dizia que essa verdade ela trazia sabedoria e realização. Né? Aqui está um ponto que a gente percebe que a Escritura fala algo completamente diferente. Em primeiro lugar, Salomão, aí em Provérbios 1,7, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria, né, e o ensino. Ou seja, Salomão coloca aqui o temor a Deus como algo elementar no caminho à sabedoria. Ou seja, se eu quero alcançar a sabedoria, eu não vou obtê-la me interiorizando. Né? Eu vou obter exatamente temendo a Deus, como Salomão, né, sugere. Aqui a ideia que Salomão traz é como se fosse um primeiro degrau de uma escada, né? Ou seja, nessa escada rumo à sabedoria, o primeiro e mais importante degrau, o fundamento, é exatamente o temor, né, ao Senhor. Bem na direção contrária dessa interiorização sugerida por Sócrates. Ou seja, se eu quero alcançar a sabedoria, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ter um compromisso pessoal, né, de reverência a Deus, pois isso é a base para o verdadeiro conhecimento, para a verdadeira sabedoria, que, segundo Salomão, né, é desprezada pelos loucos. Isso é bem interessante. E as diferenças não vão parar por aí. A Bíblia nos indica também que a verdade está além de um conhecimento meramente intelectual. Porque para os filósofos, a verdade, o conhecimento era algo meramente intelectual, algo racional. A Bíblia vai colocar a verdade como uma pessoa. Eu quero exibir o próximo slide. Deixa eu mudar aqui. João 14,6, né, vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a verdade. Jesus é essa verdade que nos conduz ao verdadeiro conhecimento. E é interessante que alguns capítulos antes, no Evangelho de João mesmo, capítulo 8, verso 32, vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Isso nos mostra que Cristo não é apenas a verdade, mas é também o caminho que nos liberta e nos conduz à vida. Vida essa, aí sim, que nos traz sabedoria e realização. Né? Ao contrário daquilo que Sócrates sugeria. Então é um contraponto bem legal. Né? Os filósofos meio que, como Paulo vai falar, né, buscavam a verdade meio que tateando, né? Em alguns pontos eles acertavam, mas outros não. Muitas vezes eles acertavam em alguns detalhes, mas no final acabavam atirando um pouquinho para o lado. E é isso. Aqui, esse slide eu já coloquei. Sensacional. Então, olha só. Olha o tanto de informação que nós temos. Nós temos alguma informação relevante. Tem uma que eu considerei que ela é sensacional mesmo sem você ter dito. Que, teoricamente, é a diferença do pensamento ocidental e oriental. Uhum. Porque os gregos, eles podem ser caracterizados como Ocidente. Israel, para os desavisados, é Ásia, é Oriente. Existe também um contraponto nessas duas linhas de pensamento. Quando a gente vê Salomão falando do temor ao Senhor, Salomão dizendo a respeito de um Deus todo-poderoso, que o princípio da sabedoria é temer e não simplesmente ter medo, que são coisas diferentes, é diferente bem de diferente. Você fazer uma busca em você mesmo. Né? Sim. Com certeza. Travou para você? Parece que travou sua imagem aqui para mim. Eu tô te ouvindo. Agora voltou. Deu uma travadinha. Deu travada. Mas é isso, eu concluí lá meu raciocínio. Então, rola essa diferença mesmo. Inclusive, aquela imagem que eu coloquei no começo, deixa eu até
recolocá-la aqui, apresentá-la aqui novamente. A gente tem aí o Sócrates meio que pensando, olhando para baixo, né? A gente até estava comentando sobre isso antes de começar a live aqui, né? Que há essa diferença. Os gregos meio que pensavam olhando para baixo, olhando, inclusive, para a nossa realidade, né? Enquanto os hebreus pensavam olhando para cima, né? A Bíblia vai tá recheada de textos que mostram essa diferença, né? O Salmo 121 fala: levanta os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro, né? Então, enquanto os gregos olhavam para baixo, os hebreus olhavam para cima. Esse texto de Salomão também reflete muito isso, né? A ideia de que as respostas eu não vou encontrar aqui na nossa realidade, né? As respostas eu vou encontrar nesse temor ao Senhor, como você muito bem colocou, não é ter medo, né? Mas é reverência, né? Eu gosto de colocar essa questão da reverência como buscar viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor nos direciona através da sua palavra. Isso é ser reverente, isso é o respeito. E não é aquele respeito, porque essa coisa quando fala assim de ter respeito a algo ou a alguma pessoa, as pessoas entendem de maneira equivocada também. Quando a gente fala assim, por exemplo, respeita seu pai, menino, né? Eu não estou falando só naquela coisa de que eu não posso gritar com meu pai, que eu não posso falar com ele de qualquer maneira, mas é o entendimento de que o que ele fala eu tenho que dar ouvidos, porque ele sabe mais do que eu, ele tem mais experiência do que eu, né? Então, o temor ao Senhor tem esse sentido, tem muito esse sentido, tipo assim, a palavra de Deus. O que ela está falando aqui para mim, ela mostra para mim o que é verdade. Que se eu seguir o que está aqui, as coisas vão andar bem na minha vida. Eu vou alcançar a sabedoria, né? Eu vou alcançar a realização, eu vou alcançar a paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo vai falar, e por aí vai. Ou seja, esse temor ao Senhor é exatamente a compreensão, o entendimento de que o que está revelado na palavra de Deus é a sabedoria de Deus para as nossas vidas, né? Não é o medo. E o cristão, ele pode admirar Sócrates e Platão e Aristóteles e seja lá qual for o pensador? Ah, sim, sem sombra de dúvida. Pode admirar, sabendo que, como homens, né, eles falharam e acertaram, né? Então, admirar é uma coisa, né? Assim como qualquer pensador de qualquer área, até pensador cristão, você pode admirar, você pode ter até a sua predileção, mas sempre sabendo isso, sabendo que o homem perfeito só teve um, né? Jesus. Então você está me dizendo que é o mesmo filtro, mesmo contraponto teológico que eu fiz para Sócrates, eu tenho que fazer para o púlpito. Cara, para todos, para todos. Inclusive, em breve, mais para frente, a gente vai fazer um contraponto, pegar um pensador, um filósofo cristão, né? A gente já combinou sobre isso aí na pauta, e a gente vai fazer isso. Ele foi um cara que acertou muito, né? Não vou falar quem é não, para deixar a galera curiosa aí, para ficar ligado aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Mas vamos trazer aí. Então, cara, tem que fazer isso o tempo todo. Como você colocou, no púlpito também, porque eu diria até que principalmente no púlpito, porque às vezes, por estar numa igreja, por estar num ambiente eclesiástico, no local onde as pessoas cantam hinos, músicas de louvor a Deus, onde as pessoas oram, a gente desarma e a gente acha que, tipo assim, tudo que está sendo falado, tudo que está acontecendo, tudo que está sendo dito vem de Deus. E não é verdade, né? Tem muita gente que usa assim, de maneira desonesta, né, a posição para compartilhar ensinos errados. Então a gente tem que sim, como Paulo vai sugerir aos crentes bereanos, né, ser crente bereano, consultar na palavra, ver se é aquilo que o cara está dizendo está certo mesmo, com todos, né? Com o pastor da sua igreja, com o pastor do YouTube que você acompanha, que você segue, tem que estar o tempo todo ali levando, né, da balança da palavra, tá certo, não tá, né? E só examinar e só reter aquilo que é bom, né? Como a própria palavra nos indica. Eu vou além, eu acho que a gente tem que fazer o contraponto teológico com o rodapé da Bíblia. Tem que lembrar que rodapé de Bíblia não é Bíblia. Sim. Rodapé. O rodapé é uma informação dada por alguém, geralmente pessoas com a qualidade teológica muito boa, mas se você tem a Bíblia de Genebra, ela tem um apontamento reformado. Se você tem a Bíblia pentecostal, ela tem um apontamento pentecostal. Se você tem a Bíblia XY, os rodapés dela vão defender uma doutrina.
Sim. Rodapé de Bíblia não é Bíblia, e precisa passar também por esse contraponto teológico. Tô errado? Não, tá certíssimo. Inclusive, eu tenho várias Bíblias de estudo aqui em casa. Algumas são mais simples, às vezes tem só o rodapé, tem um comentário, e outras são mais completas, tem mais páginas, algumas são quase que verdadeiras teologias sistemáticas, né, embutidas ali, tem comentários mais longos, né, sobre cada texto, sobre palavras e tal. Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu percebo que rola muito isso. Por exemplo, você citou a Bíblia de Genebra aí, ela é uma Bíblia presbiteriana, então ela vai, não tem como negar isso, né, ela vai ter ali como é que eu diria? Um viés reformado. Viés, sim. E ela nem esconde isso, igual a Bíblia pentecostal, nem se propõe a esconder, não é pecado. Eu tenho aqui também a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é da CPAD, que é uma Bíblia assembleana. Então, quando eu vou ler, eu tenho que levar isso em consideração. Eu tenho várias outras Bíblias de estudo aqui de outras denominações, né? E eu acho legal até ter isso, até para você fazer um contraponto. Você pegar, às vezes você está preparando um sermão, preparando um estudo, você pega a mesma passagem e olha, né? Eu tenho aqui o comentário bíblico do N.T. Wright, que é anglicano, né? Então não tem como ignorar que isso vai influenciar naquilo que ele comenta, na visão dele, porque aí entra o lance isso da cosmovisão, né? Cada um vai ter uma cosmovisão. Assim como os filósofos lá tinham a sua cosmovisão da época, que influenciavam nas suas ideias, né, nos seus pensamentos, nos resultados que eles chegavam, na leitura que eles faziam de tudo que estava acontecendo, acontece conosco hoje. Quando a gente estuda a história da filosofia, a gente percebe essa diferença, por exemplo, o período pré-socrático. Os caras se voltavam para aquilo que, como foi falado no começo, eles consideravam como arqué, o princípio organizador, ordenador de todas as coisas. A partir do período clássico ali, que é o período socrático, isso muda. A cosmovisão deles muda, eles passam a não se interessar por esse tema e vira um período mais antropológico e político. Eles começam a falar mais sobre o homem, sobre a política, e a coisa vai. Aí com Platão já começam a falar de metafísica, enfim, as coisas vão mudando, as coisas vão ao longo da história do pensamento filosófico, as coisas vão assumindo novas cores, né? E isso está relacionado também à cosmovisão. E você vai ver muitas vezes pensadores de épocas, períodos e lugares diferentes, ou às vezes não, até do mesmo período, do mesmo lugar, falando, chegando a conclusões diferentes. E aí é muita inocência achar que isso não aconteceria no meio cristão também, né? No meio evangélico, nas igrejas. Por isso que é importante conhecer a palavra. Né? Se Deus não quisesse que nós estudássemos, ele não tinha deixado um livro. Já começa por aqui. Pastor Ricardo, olha só, você fez um comentário aí, cara, e isso tá na minha cabeça aqui, cara. Eu tenho um cabeção de todo tamanho. Manda para nós aí. Meus parentes vieram da Paraíba, né, filho? Então. Ei, olha só uma observação aqui. Parece até que a gente é patrocinado pela Nike, né, cara? Quem dera, estamos aí, Nike. Patrocina nós, né, Nike? Não é pecado, não. Nós dois aqui. Gente, isso foi coincidência, tá? Foi mais. Se a Nike quiser mandar umas camiseta para nós aí. Já tá o ouro para mim, a de basquete da seleção brasileira. Para mim, já tá valendo. Você falou do arqué. E a gente tem uma palavra em português que a gente nem matuta nela, que chama arquetipo, que é o arquétipo, que é um tipo primordial. Como é que os pré-socráticos entendiam o arqué? E você já sabe até por que eu estou falando disso, provavelmente. Eles entendiam que a arqué, ou arqué, como alguns vão falar, né, é o princípio organizador, ordenador de todas as coisas. Os principais elementos que foram elencados, porque foram muitos filósofos pré-socráticos, né? No meu livro eu até falo disso, né? Mas eles vão, por exemplo, você vai ter filósofo que vai dizer que o elemento ordenador de todas as coisas era o fogo, outros o ar, outros a água, outros o uno, enfim, cada um vai elencar um desses elementos. Mas esses 4 elementos foram muito importantes, né, para esse período. Para os filósofos pré-socráticos, surge muita coisa dessa ideia de 4, né? E para eles, tudo era gerado por essas coisas. Essas coisas explicavam tudo. Aí Alexandre veio, dominou o norte da África, dominou o Oriente Médio,
foi chegando até na Índia, morreu novo, deixou os tetrarcas, deu uma confusão da gota no Oriente Médio. Aí nós temos todas aquelas igrejas que Timóteo foi pastor, que Tito foi pastor, onde João esteve, que Paulo rodou aquele canto. Nós temos a Ásia Menor, onde as cartas às 7 igrejas do Apocalipse ela foi enviada, e esse povo era de mentalidade grega. Aí veio um tal de João e escreve um outro tipo de arqué. Sim. 1 João. Sim, João, capítulo 1, verso 1, e 1 de João também. Sim, João, inclusive tá no capítulo 1 do meu livro, lá, o primeiro contraponto teológico que eu faço é exatamente isso, né? Lá eu comento assim, ó, como podemos perceber, cada um dos pré-socráticos tentou, à sua maneira, responder a uma das questões mais importantes do seu tempo. Qual é a arqué ou princípio gerador de todas as coisas? E uma coisa que nos chama muito a atenção é que o João, né, o evangelista, é quem responde essa questão de forma definitiva. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu em grego koiné o seguinte, né? Aí ele escreve exatamente o que a gente vai encontrar lá no primeiro versículo, né, do primeiro capítulo de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Eu vou ler aqui. Tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito haveria sido feito, aliás. Exato. Aí eu vou ler aqui no grego aqui transliterado. Meu grego não é nada bom, minha pronúncia menos ainda, mas só para a galera sacar, né? E lá no meu livro tem tanto no grego quanto transliterado. Que é en arché, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos, né? Me perdoem a galera que saca de grego aí, meu grego é bem arcaico. Pré-socrático. E aqui temos de cara aqui enarqué, Enarqué. né? Exatamente a palavra arqué. João usa isso, né? Logo no primeiro verso. O legal é que ele usa logo no primeiro verso, e no primeiro verso ele já começa fazendo um contraponto com o pensamento que era o pensamento dos gregos. Da onde que surgiu tudo? O que é esse modelo primordial que deu forma a tudo? Da onde que vem esse combustível que faz com que tudo que eu posso ver exista? Da onde que veio isso? Então, olha só. Por que é importante a gente refletir? Então, numa linha de texto bíblico, nós temos uma refutação de séculos de pensamento grego. Exatamente. Porque quando ele diz no princípio era o verbo, en arché, en hologos, né? É exatamente isso. Ou seja, era como se ele estivesse respondendo para os pré-socráticos. Ei, vocês estavam procurando arqué? Olha só, vou falar para vocês uma coisa. No princípio, na arqué, era o verbo, que é o próprio Cristo, né? E esse verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí, na sequência, ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João, vocês vão encontrar lá no livro o seguinte, não só responde ao questionamento recorrente deles, como revela que Cristo é muito maior que a arqué ou o princípio, pois ele, além de eterno, é o gerador do princípio que gerou todas as coisas. Ou seja, num verso da Bíblia, em um verso da Bíblia, nós temos a explicação de arqué para um provável grupo de pessoas helenizadas que foram quem recebeu esse documento, que não é que sinótico, tinha muita influência, né? E que não é o evangelho sinótico, né? O evangelho sinóptico, né? É a mesma visão, como Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho que tem uma construção diferenciada. Então, nesse primeiro verso, a gente tem uma resposta aos gregos a respeito da arqué, uma resposta a grego a respeito do panteão que eles seguiam, uma resposta ao grego a respeito de princípio e uma resposta aos gregos a respeito da palavra. Exatamente. Até porque, veja só comigo, tanto o hebreu quanto algum pensamento grego, eles tinham uma identidade com a palavra que era diferente, porque a palavra existe antes de ser dita. E isso o hebreu tinha muita convicção desse pensamento. Então, a palavra que existia em Deus, antes dela ser dita pelo Senhor, vamos supor que o Senhor, agora vamos botar boca em Deus, antes dela ser dita, ela já estava em Deus. Então, isso diz muita coisa. Falar que a palavra
vem de Deus significa que antes dela ser proferida, ela já havia. Então a palavra é eterna, assim como Deus é eterno. Porque é algo Exato. que está em Deus, algo, como disse C.S. Lewis, algo gerado de Deus não pode ser diferente do próprio Deus. E uma outra Gerado observação. de e não gerado por. Sim. E uma outra observação interessante, Cíus, também, é que para os gregos, não só a palavra arqué era uma palavra importante, mas a palavra logos também. Logos. Porque eles entendem que quando há aquela mudança do período mitológico, que é a mudança ali, sai dos pré-socráticos, na verdade, sai do período mitológico para o pré-socrático, né? Ali já entra o logos, que é a razão. Eles entendiam que a razão começa a organizar as coisas, né? E isso vai cada vez mais numa crescente na mentalidade deles, ou seja, o logos passa a ser essa entidade que vai organizar todas as coisas, né? Só que a Bíblia mostra que o logos é Cristo, né? Ele é o verbo encarnado, né? Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se teria feito, né? Então é bem interessante isso. João dá como você falou, com 2 versos, né? Ele responde ali anos, né, de séculos de discussão sobre o que era o arqué, o que era o logos, né, enfim. E traz muito essa ideia de Cristo como Deus que encarnou, como eterno, como gerador de todas as coisas, como organizador de todas as coisas, né? Eu imagino que para esses helenistas, né, que tiveram contato com o evangelho, a mente deles deve ter bugado ali na hora, né? Fazer, caraca, tipo assim, né? Quando tiveram contato com aquilo, porque com certeza tinham muita influência desse pensamento, né, ou dos pensamentos filosóficos dos filósofos gregos antigos, né? Rapaz, olha o tanto de coisa, né? Então, o contraponto teológico, ele é algo que ele vai se ampliando. Aqui nós, em um verso do Evangelho de João, fazendo um contraponto com o pensamento vigente, vou colocar assim, não sei, mas fazendo um contraponto com o pensamento, nós temos aqui um diálogo formidável entre o evangelista, entre a sociedade de sua época, entre o pensamento de um hebreu de fala grega mais hebreu, uma pessoa de fala grega de pensamento hebreu, uma pessoa que ela foi, de certa forma, helenizada no seu idioma, mas não foi helenizada nos seus costumes. Então, esse ser humano que escreveu em grego, pensando como um hebreu, respondeu aos gregos, refutando também alguns hebreus, porque ele está dizendo que Jesus é Messias, ele está dizendo que Jesus é arquétipo, é o arquê, não arquétipo, Jesus é o arquê, ele está dizendo que Jesus é o logos. Então, ele também está refutando o judaísmo de sua época. É um pensamento fantástico, um pensamento fantástico. E outra coisa... Eu gosto demais do Evangelho de João. Eu também, é meu predileto. Minha nota mais baixa, deixa eu confessar aqui, minha nota mais baixa na matéria que eu fiz, uma pós-graduação que eu fiz, que é a interpretação bíblica, cara, você acredita? Não, Novo Testamento, você acredita? Minha nota mais baixa foi João. Que é o que eu mais gosto. Eu gosto pra caramba. Inclusive, é o evangelho que eu mais preguei. Dos 4 evangelhos, eu preguei mais em João do que os demais, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mas olha só que interessante. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção que a gente percebe aqui, a gente falou aqui de João. Então, João tinha um conhecimento dos pensadores da sua época e até os antigos. João, obviamente, não podemos ignorar de maneira alguma, né, a atuação do Espírito Santo sobre ele, para ele registrar. E os 3 anos ao lado de Jesus, né? Sim, não podemos ignorar isso. Mas mostra que ele tinha um conhecimento cultural e intelectual da sua época. É porque a gente acha que por ele ter sido um pescador e coisa e tal, a gente está tratando de gente ignorante. Mas essa gente ignorante dessa época, pastor Ricardo, querendo ou não, eles tinham que falar hebraico e minimamente o grego e um pouco de latim. Ou você acha que os romanos... Para começar, né? Você acha que os romanos vinham cobrar impostos em hebraico, em aramaico, no que fosse? Eles vinham em latim.
Exatamente. Ou você acha que, então, o grego koiné era o grego comercial, quem vinha fazer comércio, quem transitava em Israel, que Israel é uma passagem entre o norte da África, fértil e riquíssimo, para o Oriente mais para dentro, como vai para Líbano, vai para Síria, vai para hoje, onde é o Irã, Iraque, Arábia, vai para a Índia, passa por ali pessoas de outros idiomas que tinham o grego koiné como o idioma, como o inglês é hoje. Sim. Então, esse ignorante que a gente está tratando como assim, nossa, um pescador ignorante, era esse aí que é o João. Então, aí você vê que ele dialoga com a cultura da sua época, com a intelectualidade da sua época, e traz exatamente a ideia do contraponto. Ele faz isso, podia ter introdução, não tem aqueles títulos que tem em cima de cada capítulo, antes de começar, que já foi adicionado depois? Ele podia ter colocado ali, contraponto teológico. A editora podia colocar, porque é o que João faz, cara. O João faz um contraponto teológico. E não é só João que faz isso. Outros autores do Novo Testamento vão fazer isso. Paulo vai fazer isso em Atos 17, né? Quando ele vai lá ter o seu encontro com os filósofos epicureus e estoicos. Paulo vai fazer isso também quando escreve aos Colossenses. Enfim, a gente vai encontrar isso no decorrer das escrituras, mostrando para quem às vezes tem um preconceito com relação a estudar disciplinas seculares, como filosofia, sociologia, ou seja lá qualquer outra logia, né, aí, isso pode afastar a fé. Não, na realidade serve até para solidificar mais a sua fé, até para você saber se defender, saber criticar com mais embasamento, né? Saber elogiar quando tem que elogiar, no caso, quando o pensador aponta algo que é uma verdade, né? E saber também refutar quando a ideia vai contra o que a palavra de Deus diz, né? Os pré-socráticos, de certa maneira, eles acertaram ao dizer que havia uma arqué, algo que era o gerador de todas as coisas. Eles só erraram em dizer quem era essa arqué, o que era, em definir o que era a arqué. Né? A busca estava certa, só estava procurando no lugar errado. Exato. Mesma coisa com relação ao Logos, né? Que o Logos era a razão que organizava a realidade. Né? Eles acertaram nesse sentido. Só erraram em dizer o que era o Logos, o que era essa razão. Né? Aí João aqui já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ricardo, sensacional. Então é isso. O contraponto teológico, para você entender, é um pouco disso. Algo interessante, importante, colocado frente a frente com aquilo que é a mais pura verdade, que é Jesus Cristo. Isso é o contraponto teológico. Então, eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse bate-papo. Eu peço mais uma vez para que você curta, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever aqui no canal. É um clique, é rápido, você ajuda a gente e você recebe também mais conteúdos como esse. Então, fica assim. Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo aqui no Contraponto Teológico. Desejo a você um bom dia, que Deus te abençoe e fique na santa paz. É nóis. Não esquece aí o que o Cis falou, o Triple C. Curtir, compartilhar e comentar. Principalmente joinha. Principalmente compartilhar, né, para outras pessoas se inscreverem no canal. O Cício já comentou sobre isso aí. E semana que vem a gente tá aí com um vídeo novo aí no canal. Valeu!